Olá, meu amigo. Eu sei que muitas vezes você já ouviu falar de doença da próstata, câncer de próstata, campanha de prevenção da próstata, mas o que é a próstata? Hoje você vai escutar aqui nesse vídeo um pouco mais sobre os mistérios dessa glândula do homem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a próstata. Não perca! Olá, meu nome é Alessandro Prudente, eu sou médico urologista e você está no canal Urologia Hoje em Dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a glândula chamada próstata. Com certeza você já ouviu falar de doenças da próstata, câncer da próstata, a campanha de prevenção da próstata, mas poucas vezes você ouve falar sobre o que é mesmo a próstata, né? Então hoje eu vou dedicar alguns minutos a explicar um pouco para você, meu amigo, minha amiga, sobre essa glândula que está no organismo do homem e que acaba sendo muito importante, mais pelo fato de que ela acaba trazendo muitas doenças comuns, frequentes ao homem, né? Bom, a próstata, como eu disse, ela é uma glândula, ou seja, ela produz uma secreção. Ela é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor do homem. Então, junto com outros órgãos do aparelho reprodutor do homem, tem a ver com a vida reprodutiva do homem, por assim dizer. Então, por exemplo, o testículo, né, é o órgão onde os espermatozoides são feitos, né? O pênis é o órgão da cópula. E a próstata, ela faz parte desse sistema, digamos assim, produzindo uma secreção que vai compor o líquido seminal. Ou seja, aquele líquido que é ejaculado após uma relação sexual pelo homem, aquele líquido é chamado sêmen ou líquido seminal. É claro que a principal importância daquele líquido é carregar, né, os espermatozoides que vão permitir que o homem possa procriar, né, ter filhos. Na verdade, é a célula do homem que permite essa procriação. No entanto, não é apenas o espermatozoide que você encontra ali. Aquele é um líquido composto por uma secreção que se origina do próprio testículo, em pequena quantidade, cerca de 5%, uma grande quantidade de um líquido de uma outra glândula, chamada glândula seminal, né? E, finalmente, cerca de 20 a 30% daquele líquido se origina da próstata, né? Então, ou seja, a próstata é uma glândula que produz 20 a 30% do líquido seminal. E qual é a composição dessa secreção, então? Tentando deixar bem simples, basicamente ela produz uma secreção rica em proteínas que facilitam, digamos, o caminho do espermatozoide. Ou seja, essas proteínas que estão presentes no líquido da próstata, abrem o caminho quebrando o muco que está no colo do útero da mulher e assim permite, digamos assim, a passagem. Além disso, faz com que o próprio líquido tenha a consistência, digamos, ideal, a viscosidade ideal para que o espermatozoide possa cumprir a sua missão, né, que é chegar até o óvulo no aparelho reprodutor da mulher, né? Então, a próstata, ela tem esse papel. Bom, mas essa glândula, onde ela se encontra, né? A glândula, ela fica entre a bexiga, né, do homem, a bexiga, onde armazena a urina, e o canal da urina, a uretra, né? Então, a próstata fica entre a bexiga e a uretra. Tem um detalhe anatômico importante, é que o canal da uretra, né, o canal da urina, ele passa por dentro da próstata. Então, nós entendemos que durante a micção, né, quando a gente vai urinar, a urina
sai da bexiga, atravessa a próstata e entra na uretra, no canal da urina, para poder finalmente a gente urinar. Então, isso já de cara a gente já consegue entender por que que as doenças da próstata podem ter uma repercussão na micção do homem. Ou seja, é comum você ouvir falar de um homem que está com aumento na próstata, está com dificuldade de urinar. Então isso acontece porque o canal, a uretra, passa por dentro da próstata. A próstata, ela tem assim mais ou menos, no jovem, né, um homem de 20, 30 anos, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, né? Então aí tem cerca de 20, 30 ml de volume, né, aproximadamente. Ah, no entanto, com a idade, é comum que o volume dessa glândula vá aumentando. Tá? Então, a gente sabe que após 50 anos de idade, por exemplo, é comum que a próstata tenha cerca de 40, 50 até 60 ml de volume, que seria equivalente aí aproximadamente um limão, assim, o tamanho de um limão, mais ou menos. Ela é mais ou menos redondinha, né? Então, mais ou menos o tamanho de um limão. Alguns homens podem ter a próstata ainda muito maior do que isso, né? Por exemplo, alguns homens têm uma próstata de 100 ml de volume, né? Ou seja, praticamente o tamanho de uma laranja, né? E geralmente são esses homens que têm mais dificuldade para urinar. Que pode, por exemplo, vir a precisar de uma cirurgia, né? Então, a gente sabe que o volume é muito variável, né? Mas ele, de uma maneira geral, vai crescendo com a idade. Eu diria então que praticamente todos os homens vão apresentar um aumento do volume da próstata ao longo do tempo. Raríssimos são aqueles que não apresentam absolutamente nada em termos de aumento de volume. No entanto, nem todos os homens que apresentam esse aumento, esse crescimento da glândula, vão efetivamente vão ter problemas para urinar. Então, a maioria apresenta o aumento da próstata, mas nem todos apresentam dificuldade para urinar. E um detalhe importante é que não necessariamente é o volume da próstata que determina a dificuldade para urinar. Eu quero dizer que existem homens com próstatas maiores, de maior volume, que não têm dificuldade para urinar, e próstatas com volume menor, que têm dificuldade para urinar. Então, isso não é uma relação direta. É claro que quanto maior o volume da próstata, maior a chance de você desenvolver algum sintoma, mas não existe essa relação direta, né? Então, nos próximos vídeos eu pretendo detalhar um pouco mais para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa glândula, que acaba sendo muito, ela tem um papel no homem, na vida reprodutiva do homem, né? Por exemplo, sem próstata, o homem não ejacula. Tá? Então não tem aquela secreção, porque a secreção toda que a gente elimina ali, o líquido seminal, ele sai pela próstata. Então, se você não tem próstata, você não tem ejaculação. Então, é uma glândula muito importante na vida reprodutiva do homem. Mas ela acaba ficando mais conhecida, assim, popularmente, por conta dos problemas que ela pode vir a trazer, né? Como o próprio aumento do volume da próstata, que eu disse aqui, comecei a comentar, e evidentemente o câncer da próstata, né? A gente dá tanta importância para o câncer da próstata porque, afinal de contas, é o segundo câncer mais comum e o primeiro quando a gente desconsidera os cânceres de pele, né? Então, quando a gente tira o câncer de pele da contagem, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Então, acaba que por isso ganha uma importância ainda maior a gente falar um pouco mais sobre os problemas da próstata. Então, se você gostou desse vídeo, em primeiro lugar, eu peço que você dê o like aí embaixo, que você se inscreva nesse canal e também que você assista os próximos capítulos sobre a próstata. Muito obrigado.